Essas lições pertencentes a André Luiz, muito queridas, são lições bastante preciosas realmente, que trazem um panorama do plano espiritual de forma bem condensada, para que a gente possa compreender um pouquinho mais a relação dos dois lados, né? E nós estamos finalizando esse segmento, e eu acho que nós vamos mais 2 aulas e a gente encerra, né? No máximo mais 2 segunda-feiras eu encerro o trabalho com vocês e começa o Marcos. Então nós, nesse capítulo 9, da segunda parte, ocorre separação entre cônjuges espirituais. Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para o serviço particular entre os homens, atendendo às qualidades que possua e com que deva satisfazer as questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga, com êxito, a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados, em regime de completa renúncia. Beraba, 21 de maio de 58. Então, às vezes, parceiros que na espiritualidade têm uma afinidade, têm uma boa vida lá, na espiritualidade juntos, constituindo uma família, né? Uma união de pensamentos, de ideais. Quando um deles tem que fazer um resgate, porque tem os débitos do passado, nós já falamos aqui várias vezes que a cruz nunca é colocada num ombro sem que ele esteja fortalecido, porque senão seria esmagar a criatura. Esse cônjuge, companheiro que não está vinculado àquele débito, se prontifica a reencarnar nesse mundo de provas e expiações, num ato de amor, para suportar o companheiro naquela jornada. Não necessariamente virão como casais, mas podem vir como amigos, companheiros de trabalho, parentes, irmãos, mas um sustentando o outro nas dificuldades que o mais endividado porventura passará. É o 10º capítulo da segunda parte e a pergunta se inicia: em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Desencarnamos e a sexualidade acaba? Não há sexo no plano espiritual? No fundo, a pergunta é essa, né? E ele diz que quem pensa assim se engana. Médiuns que têm observado as regiões de licenciosidade, libertinagem, ou desencarnados que a respeito delas venham a traçar essa ou aquela notícia, reportam-se apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins, com a poligamia embrutecente, por mais brilhantes que lhe se externem as conceituações filosóficas. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esposalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E aí, para esclarecer um pouco mais, ele pede que a gente retome a leitura de Missionários da Luz, na página 198 a 203, onde há a descrição de um relacionamento na espiritualidade
como isso se processa. Então, nas zonas mais grotescas, provavelmente as mais vinculadas à terra, a sexualidade corre livre, né? Sendo atraídos para essas regiões aquelas criaturas que viveram em função disso, de uma forma desmedida, patológica, viciante, da mesma forma que as outras drogas, o sexo também pode ser viciante, a ponto de atrapalhar o trabalho e deixar que o indivíduo não pense em outra coisa na vida. A posição dele é buscar parceiros o tempo todo, né? Acabam sendo, após o desencarne, levados a essas regiões. Enquanto que nas regiões dos indivíduos um pouco mais evoluídos, mas com outros ideais, a sexualidade se processa de uma forma diferente, mais da comunhão de almas, em que você fala pelo pensamento, em que você olha e já sabe o que o outro está sentindo, não precisa de palavras. Você tem uma integração intensa com a criatura que é objeto do seu afeto. E quando o semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam, na Terra, a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio. Aliás, cabe considerar que na renúncia construtiva a que se entregam, na expectativa às vezes longa do amor que os integrará na complementação desejada, encontro no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando em si mesmo os altos valores da cultura e da emoção, que lhe propiciam gozos íntimos dos mais alevantados e mais puros. Então, às vezes, não é possível reencarnar junto com o parceiro. Um vai e o outro fica, ou mesmo os dois encarnados, não é possível que ocorra o casamento. Então, um deles abstém-se de casar-se com uma terceira pessoa, abstém-se da poligamia e desvia o interesse para fora da área da sexualidade. E outras ações mais enobrecidas de voluntariado, de assistência, ou culturais ou musicais, faz com que o indivíduo se conforte enquanto da separação. Mas isso não significa dizer que não vai sentir falta daquela pessoa querida ao coração. Parece que falta alguma coisa, né? O que será que está faltando? E a pessoa às vezes não se encontra e muitos caem numa busca desenfreada, né? E no 11º capítulo, qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente em si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo, somente despendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou então em serviço nobre, através do qual opera a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. Interrompida a aliança física na esfera carnal, por interferência da morte, o homem ou a mulher, consagrados à sublimação íntima, se associam quase sempre à companheira ou ao companheiro, levados à viuvez, em construtiva simbiose de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessitados de assistência, ou na extensão de obras edificantes, porquanto os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento.
Atento ao princípio de aprimoramento, aqueles que se ajustam ao em matrimônio superior no plano espiritual permutam as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum, dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere. E em lhes faltando a companhia, por intermédio da qual se integram nos mais altos ideais de burilhamento e beleza, mobilizam as próprias cargas magnéticas criadoras em serviço à coletividade, com o que se elevam mais intensamente na escala da sublimação moral, ou, então, o que é mais frequente, buscam olvidar as próprias possibilidades de maior ascensão, solicitando posições apagadas e humildes ao pé daqueles a quem se devotam, a fim de ajudá-los na execução das tarefas que lhes foram assinaladas, ou no pagamento das dívidas que ainda se oneram perante a lei. Ok? Quer dizer, o conteúdo é o mesmo, né? Se você realmente ama, você sublima e vai ajudar o companheiro que precisa. É o amor que não é um amor egoísta, é um amor que partilha. Até porque a gente tem a imortalidade pela frente, né? E eu sempre falo que são 60 anos, 100 anos de vida na Terra, de separação na Terra, diante da imortalidade. Praticamente nada, né? E aí nós temos um capítulo que é a diferenciação dos sexos. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? Quer dizer, como é que se determina se vai ser homem ou se vai ser mulher? Nós vimos na evolução do planeta, quando as plantas surgiram, começaram a aparecer nas próprias plantas os órgãos masculinos e femininos. Muitas vezes numa planta só, outras vezes separadamente, promovendo então já o aparecimento da sexualidade, porque até então as bactérias elas poderiam ter reprodução sexuada, reprodução assexuada, mas a sexualidade com órgãos definidos específicos para isso surge no desenvolvimento das plantas. Começa lá com as algas e segue no reino adiante, diferenciando os animais e cada vez mais causando essa distinção. Agora, como é que essa diferenciação prossegue no mundo espiritual? Sexo, o espírito vai ter sexo? Eu vou ser mulher? Qual é o meu sexo na espiritualidade? Quando é que eu vou ser homem? Quando é que o homem vai ser mulher? Então vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes ativas ou passivas, e entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, em movimentação ascendente. Desde as primeiras horas de reprodução sexuada, começou, sob a direção delas, a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genéticas do homem e na mulher da mulher na atualidade. A gente viu que as primeiras eras funcionaram como um laboratório para a espiritualidade. A gente falou isso, que lá no começo a Terra era um laboratório e eles iam fazendo experimentos com as diversas espécies até que definiu-se um caminho evolutivo até chegar na espécie humana. Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Então, nós ainda não chegamos lá. O nosso corpo está pronto? Não. Nosso corpo não está pronto. Quando ele vai ficar pronto? Não sabemos. Por que eu sei que o nosso corpo não está pronto? Primeiro, o que nos diferencia dos animais, do macaco para o homem? Tamanho do cérebro. Nos animais inferiores, a área mais primitiva, mais animal, reacional e não racional, ou seja, mais da reação, do reflexo, é bem desenvolvida.
onde o comportamento eu quero a comida é minha, não é sua. Ou a fêmea é minha, não é sua. Então, essa área nos animais primitivos, até nos primatas, é bem desenvolvida. A parte pensante, a parte racional, bem rudimentar, quanto mais distante estiver do reino animal o indivíduo. E aí começa a surgir no macaco uma área pensante um pouco maior. E no homem, ela aumentou. Mas isso é um indício de que o nosso cérebro continuará crescendo. Os cérebros do macaco são pequenos comparados com o tamanho do cérebro humano, como o do rato e de todos os animais. Nosso cérebro vai continuar crescendo. O órgão externo mais vinculado ao cérebro que nós temos é o olho. O olho é sistema nervoso também. É a parte mais externa do nosso cérebro que tem contato com a atmosfera. O resto está fechado na caixa craniana. Os nossos olhos continuarão aumentando. Vamos ficar de olhos grandes. E a nossa cabeça tende a... Existem até algumas projeções por computador, daqui a 100 mil anos, né? O que vai acontecer com o crânio humano? Nós vamos ter um crânio um pouco mais abalado em cima. O que está em involução? Quer dizer, o que nós já perdemos? Pelo, exceto algumas pessoas, né? Que enchem de pelo assim, o corpo todo peludo. O pelo é um mecanismo de proteção de calor. E o rosto também, vale? Eu estou sinalizando aqui para você assim, entendeu? Os talibaneses. O pelo, na realidade, quando a gente está com frio, o pelo eriça. Se a gente tem muito pelo, quando ele faz isso, ele cria uma trama, um bolsão de ar quente ao redor da nossa pele e diminui o frio. Isso, para os animais, é interessante. O gato, o cachorro, os animais que têm bastante pelo, ele faz um bolsão de ar quente e o ar frio não chega. E aquilo mantém o animal aquecido. Então, arrepiar, estou com frio, eu arrepio. É um mecanismo antigo que não nos serve para nada arrepiar hoje, a não ser a movimentação do músculo que gera um pouquinho de calor interno. Bom, enfim. Então, os pelos estão em extinção, nós vamos ficar totalmente despelados. A nossa sobrancelha desaparece. Apesar da gente estar fazendo aí, delineando a sobrancelha aí periodicamente para dar um teor, mas cada vez menos sobrancelha nós encontramos nas mulheres, né? Nos homens ainda não, tem um pouquinho mais de testosterona. O dedo mínimo, ele é um dedo que dá força na mão. Se você tirar o mínimo e tentar pegar, tentem fazer para vocês observarem qual é a dificuldade que a gente tem. Mas ele é um dedo que vai desaparecer, tanto o mínimo da mão quanto os mínimos do pé. E a nossa cauda nós já perdemos, que é o cóccix. O cóccix é um osso sem função. Só serve para quebrar quando a gente cai. Então ele está em desaparecimento. Então o nosso corpo está em transformação. O dedo tá? mínimo do pé também vai desaparecer como? Porque ele só serve para pegar aquilo. A humanidade, ela está mais alta hoje do que no passado. Acho que foi até o Marcos que comentou isso. Lembra, Marcos? Muito tempo atrás você comentou de uma foto que foi feita em 1900, na década de 30, dos soldados todos alinhados. Você lembra disso? E os indivíduos eram com uma altura mais baixa. Hoje são todos mais altos. Então existe um aprimoramento genético no sentido de ter cabeça maior, olhos maiores, os indivíduos serem mais altos, tá? E a gente vai, imunologicamente, nós vamos ficar mais comprometidos do que somos hoje. O nosso sistema imune vai estar cada vez mais debilitado, porque nós somos muito dependentes de remédio. Diferente do homem da Idade da Pedra, que não dependia de remédio porque não os tinha. Então eles morriam cedo. Havia uma seleção natural de indivíduos cada vez mais resistentes, porque eram os resistentes que conseguiam se proliferar. E hoje todos proliferam, os que são resistentes e os que não são resistentes. Porque, e os corpos que não são resistentes, eles são cada vez mais dependentes de medicação, o sistema imune cada vez mais debilitado. Então, isso é uma característica biológica que vai mudar. Para onde vai dar, o que vai dar no final, não sabemos.
E ele continua dizendo que quanto à perda dos característicos sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, tá? Quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria... aqui olha, só para vocês, nosso futuro, tá? Os olhos, isso aqui é a mulher de hoje, certo? Uma figura, daqui a 100 mil anos, a cabecinha, mas olha, os homens também não ficam atrás, não. Eles não continuam, Tá? Não. Os homens também, esse é um site que criou, analisando a questão da evolução e o que muda, a gente teria mais ou menos aí, ó, o cérebro bem aparente, né, com o olho bem aparente. Assimilando todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica. Então, quando nós vamos deixar de ser homem, vamos deixar de ser mulher? Quando nós virarmos anjos, aí a sexualidade não existe. Mas como é que é então? Será que é uma tábua reta? Vamos ver o que ele fala, né? Para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. É imperioso reconhecer, contudo, que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Então, como os anjos se relacionam, nós não sabemos. E quando chegarmos lá, também não sabemos como será. E os anjos estão distantes? Da mesma forma que o macaco do homem, nós estamos distantes da angelitude. Tem chão ainda para a gente chegar lá, tá certo? Então vamos lá. No 13º, como compreendermos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Quer dizer, a gente estudou até hoje, né, nas obras de André Luiz, que quando o espírito vai reencarnar, ele sofre um processo de miniaturização, tá? E ele vai ficando cada vez menor. E aí ele gera um novo corpo que, formado a junção do óvulo com o espermatozoide, começa a expandir novamente e atinge o máximo na vida adulta, né? Muda sua forma até a vida adulta. Então, numa gestação frustrada, o que vai acontecer? Se não há um espírito reencarnante, né? Há casos que a gente observa que vai até um certo tempo e ao aborto. Em outros momentos, forma um feto que vem anencéfalo, sem vida, já nasce sem vida. Como é que funciona isso? Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja presença da entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais materno. Então, para quem está grávida, né, aqui do grupo, já sabe que o molde mental materno auxilia todo o processo. Dentre as ocorrências dessa espécie há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez, de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação,
desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Então, o molde mental da mãe, ela tem uma participação para essa reorganização do centro genésico. Quando é que eu preciso fazer isso? Especialmente em situações em que a mulher se submete a abortos sucessivos num momento anterior, né? Em uma outra vida, por exemplo, ela precisa reconstituir-se e passa pela provação de ausência de filhos, às vezes por um período extremamente longo e às vezes uma vida. Então, os ajustes, eles são feitos no devido tempo e essas questões são acertadas. Por isso que a gente não deve questionar muito por que perdeu. Porque nós já vimos em outras obras de André Luiz que quando um espírito reencarnante é endividado, o pai, a mãe e a criança têm um conúbio, né, uma associação ali que precisa resgatar alguma falta, a mãe pode fazer o que quiser, que a espiritualidade vai estar posta o máximo possível para impedir que essa criança seja abortada, tá? Então, há casos extremos, se eu não me engano, é em reencarnação de Sugismundo, né, Marcos? Você conhece bem essa história? É a de André Luiz, que fala da necessidade desse cuidado para que a gravidez se processasse devido à rejeição que a mãe tem. E a gente sabe que às vezes, quando você sente que é um espírito com dificuldade, é difícil aceitar, né?